Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao De Tarde Pod nesta quarta-feira, 9 de abril. Hoje a gente não tem a presença da Devils porque o nosso programa foi gravado na terça-feira da semana passada. Infelizmente a gente não conseguiu entrar ao vivo por questões técnicas na TV. Não sei se você vai lembrar que quem assistiu o Jornal do Meio-Dia, o jornal entrou até um pouquinho mais tarde, começou meio-dia e 20. E aí a gente mandando sinal e a gente não conseguiu a conexão aqui do nosso estúdio com lá os estúdios da Vale TV. Então a gente está transmitindo hoje o programa que a gente deixou gravado para vocês. Terça-feira passada, 1º de abril, foi o quê? O Dia da Mentira. E era este tema que nós iríamos tratar ao vivo com vocês, que poderiam participar. Porém, a gente não vive a mentira só no dia 1º, não é verdade? Ou a gente conta mentira também no dia 2, 3, 4, 5, 10, 15, 27, ou a gente sofre quando alguém conta uma mentira. Então, o nosso tema ele não deixa de ser relevante. O nosso tema é 1º de abril, a mentira e seus impactos sociais. Mas esse 1º de abril pode ser 365 dias, a mentira e seus impactos sociais. E assim, vocês já viram eu contar aqui muitas vezes daquele cavalinho que aparece aqui, que ele é cheio de truque, cheio de malandragem, um grande mentiroso que vem quando quer, conta um monte de mentira pocotó, porque não sei o quê, mas que a gente sabe que é mentira, porque ele vem só no dia que ele quer mesmo. Então, é um tema muito atual, não só aqui para mim no programa, mas com certeza para vocês. Se você tem um filho, as nossas convidadas vão poder dizer, às vezes tem crianças que vivem no mundo, não vamos falar, não é mentira, mas um mundo fantasioso, ou você cria um mundo fantasioso para os seus filhos. Então a gente vai conversar hoje com duas pessoas muito queridas que já estiveram aqui. Uma delas já é a terceira vez, já vai ganhar o crachá no final aqui, na hora que sair, que é a doutora Simone Moraes, psicanalista. Seja bem-vinda mais uma vez, muito boa tarde. Boa tarde, Milton. Boa tarde a todos. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É uma alegria, uma honra muito grande estar aqui e eu aceito o seu crachá. Aceita? Então tá bom. E também quem já está pela segunda vez também já pode levar o seu crachá, porque a gente já quer todo mundo aqui de novo. Aí eu não vou saber falar seu sobrenome, hein? Que eu acho que da outra vez eu não consegui falar. É Gema Moukidsi. Um monte de consoante. Moukidsi. Então, Gema Moukidsi, ela que é psicóloga, ela esteve aqui, quando pela segunda vez esteve a doutora Simone, que teve aquele grupo de mulheres do Vivamente, você que acompanha todo dia vai lembrar, elas falaram aqui cada uma de um tema a partir da sua profissão. Então também seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Muito obrigada pela acolhida. Que bom. Bom, então a gente vai falar, independente de ser 1º de abril ou não, sobre a mentira. Como eu disse, é algo que permeia muitos nossos dias. A gente está até com uma novela no ar, que estreou semana passada, que foi Vale Tudo, que pergunta muito essa questão, vale a pena ser honesto no Brasil? Quem não é honesto vive de mentiras, ou contando ou promovendo situações mentirosas, enganosas, para se dar bem. Então, é um tema muito atual. Mas assim, como é que surgiu o Dia da Mentira? Como que esse dia chegou aqui no Brasil? Como que ele passou a fazer parte do calendário, de datas comemorativas? Bom, a história mais usual, eu não sou historiadora, mas não eu pesquisei, ela daria uma aula mestra aqui. Júlio César, 46 anos antes de Cristo, ele criou um calendário. Esse calendário começava em 25 de março e essa data foi escolhida como início do ano por conta do início da primavera no hemisfério norte. Então haviam comemorações, festividades para a chegada da primavera e ela se estendia até 1º de abril. Então, todo esse período.
E esse calendário, que é o calendário juliano, ele acompanhou toda a vida do Cristo na Terra, ele permeou todo esse período. Então, os cálculos feitos para Páscoa, né, os cálculos católicos de datas, eles são feitos em cima do juliano. Até aí, ok. Aí, em 1582, o Papa Gregório, 18 anos após a França, que veio na frente, o rei Carlos IX, ele instituiu que o calendário seria a partir do dia 1º de janeiro, em 1564. E aí ele decretou que todos deveriam começar as comemorações a partir de 1º de janeiro. Os católicos foram resistentes na época e fizeram muitas manifestações. Os súditos foram ferrenhos no sentido de que era aquilo e tinha que cumprir. Então, eles começaram a ser chamados de bobos da corte e começaram a fazer eventos fictícios no dia 1º de abril. Eles iam para lá achando que seria a comemoração do 1º dia do ano e chegavam lá no local, na hora marcada, e não tinha. E aí virava um motivo de chacota. Isso na França. Aí o Papa Gregório, ele viu que havia discrepâncias no calendário em questões de datas comemorativas, não batiam, e ele lançou o calendário gregoriano, que é o que a gente segue. Até hoje, né? Isso. E ele começa então no 1º de janeiro, né? E aí é moldado do jeito que a gente vê. Então são 365 dias, 12 meses. Os meses eles variam de 30 a 31 dias. Aí tem a questão do mês de fevereiro, que bissexto, 28 ou 29 dias. Acho que são essas as características principais. Mas em 1828, ou seja, 246 anos pós o Papa Gregório instituir o calendário gregoriano, veio o Dia da Mentira para o Brasil e começou em Minas Gerais. Existia um periódico chamado A Mentira. Nossa. E eles publicaram nesse periódico a morte de Dom Pedro I. Então, a partir dali fake news. foi, Fake news. Exatamente. E a mentira já começou. A mentira poderosa, né? Bem. E aí, assim, aí foram títulos, né? Os bobos da corte, os bobos de 1º de abril, e a coisa foi tomando forma e ficou, então, 1º de abril, Dia da Mentira. Então, essa é a história que parece distante, mas muito presente. Não tem como a gente, pelo menos uma vez na semana, não contar nem com uma mentirinha. Às vezes por conta de um atraso, às vezes a esposa, né, que deixou queimar o arroz, marido que é chato, bravo, porque não sei que o cachorro, o telefone, né? A gente não tem como. Exatamente, né? As mentirinhas brancas, e a gente pode falar delas aí, que elas também têm uma conotação tanto social como familiar. Isso. Mas aqui, talvez, com essa introdução, a gente pode pensar que as primeiras fake news nasceram aí, assim como o bullying, porque essas pessoas que foram trolladas, como dizem hoje, talvez estivessem aí sofrendo o princípio do bullying de hoje. Então, e a fake news também. Então a mentira, ela pode ter, né, influenciado, a mentira durante toda a história, e ainda hoje ela pode influenciar o uso do bullying ou o surgimento do bullying. Sim. A gente pode pensar que a primeira ideia, o protótipo veio daí. É lógico que de acordo com o que eles tinham na época, o que era possível na época, mas a gente pode pensar que os primeiros, né, a sofrerem bullying aí foi
com essa introdução da mentira na história. E hoje, né, a gente até usou a palavra que é as fake news, né? Foi a grande fake news falar que o imperador, era imperador ou era rei, príncipe, Dom Pedro II? Não, Dom Pedro I. Ele era imperador, então, do Brasil, né? As fake news, a gente pode dizer que hoje são uma nova forma de mentira, também muito poderoso, é muito utilizado principalmente nas redes sociais. Sim. Que aí as pessoas acabam não indo atrás de informações, Exato. Aceita, compartilha, curte. Às vezes só lê ali a introdução de uma matéria mentirosa, não clica para ler, né, e compartilha. Então, a fake news é uma nova, a gente pode dizer que é uma nova roupagem da mentira. E que de uma forma bastante perigosa, porque isso a gente sabe, a gente presencia que isso influencia a população, influenciam as pessoas, principalmente no mundo político, vão atrás de algumas notícias e se deixam levar por aquela informação. E o que você disse, muitas vezes ela clica ali, e quantas vezes nós não somos chamados a atenção para um título, para uma manchete, que quando você vai ler mesmo aquilo, é quase que não se diz nada do tema com o título. É uma maneira de te atrair ali, pode ser uma mentira. E outra coisa, quem é que fiscaliza hoje a internet? Exatamente, são vários aspectos, eu acho, que a gente tem para analisar, né? Eu acho que a facilidade tecnológica que a gente tem, a circulação da informação, ela é rapidíssima. Não existem leis específicas para essa questão. Então, qualquer pessoa pode criar um perfil falso, uma notícia falsa, e disseminar o que ela quiser, porque não existe nada que bloqueie ou que fiscalize ou que inclusive penalize essas pessoas, né? Então a gente vê essa questão muito forte, e existe também a questão dos algoritmos, que eles veem quanto mais engajamento, quanto mais essa informação é veiculada dentro das redes sociais, melhor. Então, tudo conjumina para. Então, existem ações que a gente pode fazer ao ver uma notícia, sempre se perguntar se realmente, será que isso é verdade, é confiável? E existem muitas plataformas que a gente pode checar, inclusive jogar no próprio Google, isso é fake, né? A notícia... Com a inteligência artificial também. E eu acredito também que existe uma pressa em disseminar a informação sem se preparar para entender se ela é verdadeira ou não. É tudo muito rápido, e a gente às vezes, infelizmente, presencia situações tristes, né? Um acidente de trânsito, ninguém ali está preocupado, por exemplo, com o que aconteceu, mas em sim disseminar aquilo quanto antes. Sim. Então, eu também acho que isso assim facilita, né, essa proliferação, disseminação de notícias falsas. Se a gente analisa tudo de bom que tem, existe uma infinidade de coisas boas com todo esse processo. A gente fala em qualquer lugar do mundo, né? Aqui em tempo real. Então, isso é muito bacana, é muito legal, mas existe o lado obscuro que precisa ser tratado e cuidado com muito carinho. Isso leva a pânico, leva a medo das pessoas, cria informações falsas que denigrem imagem de pessoas, e aí a gente tem N exemplos no dia a dia, dos influenciadores até os políticos. Então você tem uma gama de perfis que a gente pode avaliar em cima disso. E sempre lembrando que talvez a gente precisasse de uma alfabetização. Sim. Nesse sentido, né? De plantar a ideia de sempre buscar a verdade antes.
para que a gente pudesse usufruir melhor, como disse a Gema, dessa possibilidade que a internet nos dá, nos propicia, né? E a gente ir para ela sem medo às vezes, porque a gente fica ali às vezes, né, com uma certa insegurança. Eu acho que a gente não aprendeu ainda a utilizar a rede social. É algo assim que não é tão novo, mas é novo porque se transforma a todo dia. A gente tem até uma trend aí, né, que semana passada virou uma febre. A gente entrava em rede social, todo mundo virou desenho. Sim. Né? Isso. Então assim, a gente vai vivendo de modas, de modinhas até em rede social. Hoje não é mais a roupa, a novela às vezes não dita mais a moda do corte do cabelo, da roupa, o batom, né? Mas é a questão da rede social. Aí o cara postou uma foto lá que ele virou desenho. Eu também preciso postar a minha. Então, e por que vocês acham que assim a gente, aí já pro lado do trabalho de vocês, psicológico, psicamente, por que a gente, vocês acham que a gente, ou principalmente os jovens de hoje, tem tanta essa necessidade de viver muitas vezes uma mentira nas redes sociais? Porque às vezes em casa o ambiente não é legal, às vezes não tem condições financeiras muito boas, né? Enfim, vários problemas que pode acontecer, mas sempre tira foto sorrindo, sempre tá numa festa ou mostrando como se tivesse tudo bem. Por que vocês acham que a gente tem essa necessidade de ter essa aparência de sempre estar bem, feliz, sendo que a gente não precisaria nem de postar? Por que essa necessidade de mostrar pro outro? Nossa, muitas perguntas numa só, né? Vocês conseguiram captar isso? Sim, sim. É tão bom exemplo. Eu acho assim, tem a questão da adolescência, da fase de adolescência, em que a gente busca, eu fui adolescente, a gente busca essa validação com os amigos, pertencer a um grupo, a uma comunidade. Então, a gente acaba seguindo meio que a moda dos amigos. O que os amigos fazem são as tribos, né? A gente acaba participando disso. Esse é um aspecto. E aí você vai falar assim, tá, mas nós não estamos falando só de adolescente, porque tem adultos de monte que fazem fake news. Os valores estão um pouco invertidos hoje. E aí, por conta disso, as pessoas criam falsas alegrias, falsas comemorações, para falar para o outro que olha como eu estou bem. Sou melhor que você, estou posso melhor. Estar bem, posso, né? Pode falar. Até porque quanto mais likes você recebe, quanto mais comentários positivos você recebe, mais isso alimenta o seu ego, a sua autoestima que pode estar no chão, e aí você passa a acreditar que aquilo é verdade, ou que aquilo é um anestésico, um curativo para a vida real. Então isso fomenta, isso alimenta, e quanto mais melhor, e aí vira um vício de se opostos. Se por ali eu tenho uma coisa boa, por que eu não vou continuar com isso? E aí vai dando ideias para aumentar as possibilidades. Existe a remuneração que, em função do número de likes, a pessoa começa a ganhar, a reverter. Isso é um aspecto que gera interesse em muitas pessoas, né? Eu vi uma reportagem um tempo atrás de um jovem, se eu não me equivoco, dos Estados Unidos, onde ele tinha milhões de seguidores e ele rompeu os laços totalmente com a família. Ele não tinha mais. Então, o entrevistador falava assim para ele: e sua mãe, o que acha disso? Eu não me importo com a minha mãe. Mas o que ela pensa a esse respeito? Não me interessa o que ela pensa. O que me interessa são os meus seguidores falam de mim. Olha. E o entrevistador mostrava a expressão de surpresa durante a entrevista, e ele foi enfático com ele. Ele falou: mas é a sua mãe.
Ele falou, sim, mas eu não tenho mais contato com ela. Faz mais de 6 meses que eu não troco uma palavra com ela. Tipo, ela só me pôs no mundo, né? Exato. Então, isso nós estamos falando mais da atualidade, mas eu, por exemplo, o caso que a Simone falou que eu poderia explicitar aqui, ainda na época do Orkut, que é mais velho, né? Uns 20 anos atrás, por aí. 2000, né? Isso. Eu trabalhava numa empresa e uma pessoa me procurou muito desesperada. Falou que precisava conversar comigo, se eu poderia. Eu falei, claro, né? E aí ela começou a contar. Ela falou, Gema, eu gosto de uma pessoa, mas a gente é amigo há muitos anos e eu não tenho como, eu não vejo como me aproximar. Ele não me enxerga como uma mulher. E eu tomei a iniciativa e eu criei um perfil falso no Orkut e pus uma foto lá de uma moça, estudante de medicina. Eu criei a família, isso no Orkut, lá atrás. Hoje tem muito mais recurso. Ela criou a família, ela criou a casa, ela criou os irmãos, todos em viagens, e foi postando. E pediu amizade a ele aceitou. Ela falou que ela era estudante de medicina. Eles foram conversando, ela sabia de todas as informações dele, ela foi manipulando. Bom, conclusão, eles chegaram num período que estavam marcando para se conhecer. Ele queria conhecer a família dela, para assumir uma relação séria, que ele estava apaixonado por ela, e ela alimentava essa paixão por ele. E aí ela falou, eu estou em palpos de aranha agora, porque o que eu faço? Eu falei, eu volto a pergunta para você. Eu falei, o que você acha que você deve fazer? E se ela estivesse no lugar do outro, né? Que a gente muitas vezes não se coloca no lugar do outro antes de fazer alguma coisa, contar uma mentira, não é? Exato. E aí, como foi o desfecho? Bom, aí ela ficou pensativa na hora e falou assim, o ideal seria eu contar para ele, mas eu vou perder a amizade dele. Eu falei, você vai perder de qualquer forma. Você traiu a confiança dele. Como que ele vai confiar em você agora? Se você criou um mundo de mentiras e você vai falar que você é a pessoa que está ali? Ela falou, eu vou pensar. Eu falei, você pensa, porque a melhor decisão realmente é a verdade, independente do resultado que vier. Prepare-se para que ele nunca mais olhe na sua cara, não queira nunca mais te ver. Ou que, dependendo do rumo da conversa e do amadurecimento dele e seu, vocês possam chegar a um consenso onde não haja o rompimento, mas uma relação a se reconquistar, a confiança a se reconquistar. E assim ela fez. E ele nunca mais quis olhar na cara dela. Eu vou dar um exemplo também próximo, parecido. Eu cresci na igreja, então muitos amigos de infância, né? Todos os vizinhos ali, a gente foi crescendo. E aí chegou um dia também, eu fiquei sabendo que uma amiga tinha criado, já era Facebook, tinha criado um Facebook falso, se passando por um homem, que criou todas essas histórias, tudo, fotos, um cara maravilhoso, era médico, acho que era bem sucedido e tal, para enganar um outro amigo nosso em comum, se vingando de alguma coisa de que aconteceu. É mais sórdido, né? E aí, só todo mundo convivendo normal e esse mundo paralelo acontecendo, e aí um ali contou para um, contou para o outro, e ficou sabendo. Quando eu soube, foi o dia que explodiu a bomba, porque esse amigo enganado, eu não sei se ele conseguiu invadir lá com a ajuda de um hacker para ver se era verdade, não sei, ou se esquecer aberto o computador, uma coisa assim, e viu as conversas, e aí viu não só a conversa, viu a conversa dela conversando com os outros amigos em comum, rindo da situação. Gente, acabou a amizade, virou aquele inferno mesmo. E eu acho que só restou eu, porque eu fui o último a saber no dia que explodiu. E eu falei,
amigo, eu não sabia, eu fiquei sabendo no dia que você descobriu. Se eu soubesse, aí é de mim mesmo e quem me conhece sabe, eu não ia concordar mesmo, eu ia fazer comprar ou eu ia fazer esse perfil desaparecer. Entendeu? Eu não queria tomar partido, não queria julgar quem estava certo, mas isso não estava certo. Então, ou você vai contar ou você vai parar com isso. Tem que ser assim, era a minha opinião. E isso já faz o quê? Quase 15 anos que não conversam mais. O grupo se desfez? Se desfez. Não se mantém. Em outra cidade. Mas assim, e as famílias, né, também os pais da gente se conhecem, então quebrou até isso, sabe? Ficou uma coisa muito... respinga em toda a dinâmica familiar, né? Não é só na pessoa. Respinga na dinâmica familiar, no social. Porque os vizinhos começaram a não ver mais. O que aconteceu? Não vi mais fulano aqui. Aí a mãe que perguntava, né, pro filho, cadê o fulano? Ele não veio mais aqui, vocês não estão saindo mais aqui. E aí ninguém tinha coragem de falar a verdade, o que aconteceu. E isso a gente percebe que ela tem uma extensão, né? E vai tomando conta de outras famílias, outros grupos, outras pessoas. E você bem pontuou a questão da empatia. Quando a gente mente, a gente também tem que pensar do outro lado. O que isso pode provocar na outra pessoa quando descobre a verdade. Pois E assim, é muito dolorido até hoje. Aí ele veio pra cá passar uns dias de férias com a família e a gente saiu e falou assim, né, só restou você, né? E era um grupo enorme de pessoas. Eu acho que a gente cresce, fica adulto, não vai pro seu lado. Mas acabou, entendeu? Destruiu uma mentira ridícula que não precisava disso. Destruiu um grupo tão bonito. A gente tinha uma amizade muito bonita, todo mundo, entendeu? É uma mentira, assim, destruidora e mesmo. Não teve nenhum movimento de tentativa de resgate dessas pessoas, assim? Eu tentei, mas aí esse meu amigo, ele é muito duro. Então ele falou assim, eu nunca vou perdoar. Nunca. Magoou muito. Porque aí entra um sentimento de traição. Você pensou? Uma série de outras pessoas, outros amigos, sabendo a verdade... E é o bobo da corte, né? Ele era chacota. Fica uma linha muito tênue, muito fininha de confiança e de quebra. E a gente fica numa posição sempre de desconfiança. Isso não é saudável, né? Isso aliás, adoece. Adoece. E é o que a gente chama de pé atrás, né? A gente sempre vai ficar com o pé atrás. E fica... isso adoece por quê? Porque gera uma ansiedade enorme. Será que está falando a verdade agora? Será que está mentindo agora? Então, a espontaneidade é perdida nessa relação, nessa situação. Porque você vai, mas você vem. Você vai, né? Mas espera aí, eu vou tirar o pé, porque se já fez uma vez, vai fazer outra. Então, isso é muito, muito difícil. Agora imagina isso acontecendo em um relacionamento, né? Em um casamento, em um namoro, né? Dentro da própria família. Dentro da própria família, porque às vezes também a gente tem histórias de pessoas da própria família que causam, né, uma série de situações ruins. E às vezes a gente... não seria uma mentira, mas seria um desconforto muito grande quando, às vezes, né, muito comum, né, pede um dinheiro emprestado por uma via mentirosa, além de mentir ainda não paga, né, aí vai desconcertando muitas outras coisas, né. Olha, quando eu fui seminarista, que morei em Rio Preto, a gente tinha, no primeiro ano de filosofia, a matéria de sociologia. E a professora pediu que a gente fizesse um trabalho, que eu não lembro mais qual que era o objetivo, mas aí meu grupo decidiu que acho que era a gente decidiu falar sobre a questão da prostituição. Por que as pessoas decidem viver, né, vender os seus corpos ou vender prazer, né? E aí a gente foi para as ruas, o reitor autorizou e a gente foi à noite para a rua mesmo, lá de São José do Rio Preto, para entrevistar. Gente...
são histórias chocantes. Assim, a gente teve uma história, uma mulher, já era uma senhora, ela devia ter mais de 50 anos, sei lá, aparentava. Muito chique, muito fina, que a gente nunca diria, né, aquela questão do preconceito, que ela era prostituta ou garota de programa, ou mulher do job hoje, né? Porque ela era muito fina. E ela decidiu dar entrevista de costas, lógico que a gente não pegava o rosto. Gente, ela, assim, a família, ela tinha marido, filhos, tudo. Ela morava em apartamento, uma vida até boa, porque ela meio que sustentava a casa. Eu não lembro agora o que ela dizia que ela fazia, mas ela dizia que trabalhava à noite, em algum lugar, não sei se era hospital, e ficava na rua. Mas uma outra situação pior, gente, foi que uma mulher, ela já era garota de programa, engravidou de um cara, e ela deu o filho pro marido criar para ela continuar, né, neste trabalho. Gente, anos depois, coisa de novela, de Glória Pérez, ela quase fez um programa com o filho. Por conta de não revelar, né, porque aí ninguém viveu essa mentira que ela não sabia quem era o filho não sabia. E o universo, né, foi girando, colocou os dois. Ela falou que quando ela descobriu, que foi pouco tempo depois, assim, no mesmo dia, mas assim, horas, ela falou assim que a vontade dela era de tirar a vida dela. Ela falou, você imagina eu ter relação sexual com o meu filho. Exato, né? Que a gente está aqui conversando, né? Aonde uma mentira vai parar, né? As proporções que elas podem tomar. Por quê? Aí a gente vai pensar nas mentiras brancas que eu citei, né, no início. Tudo pode começar com uma mentirinha branca para amenizar a situação, não causar um desconforto familiar, um desconforto ali até numa relação de amigos, né? Mas para sustentar, às vezes, aquilo que era pequenininho, você precisa deixar isso mais forte. Que jeito? Aumentando. Isso você tem que acreditar na sua mentira. Você tem que acreditar na sua mentira, né? E essas mentiras brancas, elas são às vezes aceitas, né? Num primeiro momento, num primeiro contexto. Por quê? Porque aquela mentira, assim, você, por exemplo, ganha um presente que você nem gostou muito, mas o que a gente fala? O que a gente faz? Ai, obrigada, adorei, viu? Né? Mas lá dentro a gente não gostou. E se em algum momento esse presente a pessoa perguntar, você está usando? Você fala, e agora, gente? Eu já até doei às vezes, ou então nem sei onde que está. Aí você conta uma outra mentira para sustentar a primeira. E isso vai, e às vezes a gente chega numa proporção assim enorme. Eu acho que se a gente pensar assim, tá, ok, então, se você gostou do presente, não. O que isso vai gerar em quem presenteou? Né? Então, um desconforto geral, porque às vezes a pessoa se doou para comprar e presentear. E pensa que está agradando, né? Mas então, pode continuar. Às vezes a gente mente às vezes, né? E aqui a gente não está com uma régua para medir a mentira. Não. Em primeiro lugar, a gente nem concorda com isso, mas, né? Então, assim, a mentira, ela vai te levando para um outro lugar, que depois você não tem controle. E às vezes você mente para o seu conforto, porque da mesma forma que a Gema colocou, como que o outro vai ficar a hora que eu disser, não, eu não gostei do seu presente? Tá, ele vai sentir um desconforto, mas a gente vai sentir um desconforto de ter deixado o outro desconfortável. E às vezes é justamente esse desconforto que eu não quero passar, então eu acabo falando, eu adorei. Eu privo o outro de passar, né? Eu adorei o presente, né? Gente, mas você lembra quando você esteve aqui, a gente foi programa de Natal, de aniversário? Sim. Eu, só para contar para você, eu era também seminarista, e aí tem sempre que é padre, seminarista, freira, a comunidade quer fazer uma surpresa, né, e tal.
Aí eu me lembro que era a missa da manhã. Verdade. Eu sou muito sincero, gente. Eu já parei de tentar contar mentira, porque a minha cara não denuncia. Denuncia. Você se entrega. Então eu prefiro já falar. Né? Aí aí entregaram um lírio no final, tal. Aí o padre falou assim: agora vamos lá na casa paroquial, que caiu o grupo de jovens, esses amigos todos. A gente fez um bolo para você. Eu falei: que legal, né? Fiquei todo feliz. Chegamos lá, parabéns. Eu já também não gosto de cantar parabéns, mas enfim, eu ainda deixava, né? Eu vivia essa mentira de que eu gostava. Aí era um bolo prestígio. Eu odeio coco. Para ajudar, era um bolo com muito coco. Era muito coco. Nem que não fosse, o olho fica, né? E aí não dava nem para separar o coco, né? Você falou assim: não, eu vou pegar só o pedaço. Não dava. Aí eu falei: e agora? Eu não vou conseguir comer um pedaço. É igual cebola. Eu odeio cebola. Aquele mastigar a cebola, aquele... Não consigo. Aí eu falei: padre, gente, olha, eu quero agradecer, fiz todo o discurso, mas infelizmente eu não vou conseguir comer o bolo. Mas por quê? Porque eu odeio coco. Eu acabei com a aniversário. Com a festa. Você vê assim, né? Parece que o rosto desmancha das pessoas, porque eles ficaram com vergonha, tipo, quiseram me agradar e não me agradaram. Falei: gente, mas eu tô muito feliz, não tem problema algum. Comam, né? Tamo aqui. E aí tem... Mas fluiu. Então... E aí eu falei: agora vocês vão repartir, vai levar esse bolo embora, porque eu não vou comer. Entendeu? Então, mas aí a gente teve uma pessoa corajosa, né? Acho que é a maneira que a gente fala. Isso, também. Exatamente. É um manejo que você fez. Aí eu fui da assim. situação. Os meus amigos sabem, eles até falam assim: não, vamos perguntar pro Milton, porque o Milton fala a verdade. Ele não fala o que a gente quer, ele vai falar às vezes que a gente não quer, mas que a gente precisa. Porque eu me tornei uma pessoa mesmo assim, justamente porque você fala assim: você gostou? Gostei. Não, você não gostou, olha a sua cara. Então eu passei a ser mais nesse sentido sincero. E às vezes é isso também que falta quando a gente usa de uma mentira, é de encontrar um ambiente acolhedor para falar a verdade. Ali você encontrou, né? Você sentiu que você estava entre amigos. Ou eu criei também. Né? Eu acho que ele criou, eu vejo como criar. E também, talvez aí, esse vínculo tenha se fortalecido. Sim. Ao invés de ter, né, quebrado, como no caso que a Gema contou, você fortaleceu o vínculo. Mas às vezes a mentira vem justamente pela falta de confiança de como o outro vai receber a minha verdade. Então, a hora que a gente pensa, eu acho que se eu mentir vai ser melhor recebido, melhor aceito, a gente às vezes vai por esse caminho. Por não encontrar um ambiente seguro, acolhedor para a verdade. E eu acrescentaria mais um pouco ainda. A questão de você ter lidado com essa situação de uma forma sincera, honesta, e me pareceu delicada ao falar e explicar o porquê que você não ia comer o bolo, né, pegando esse fato em si, pela maturidade das pessoas que estavam lá, elas conseguiram entender o motivo. Elas não se melindraram com isso. E o melindre vem da nossa infantilidade. A gente não consegue lidar com, por exemplo, é muito gostoso conviver, eu gosto de conviver com pessoas que possam me dizer assim: Gema, olha, acho que esse comportamento não foi legal. Isso aqui que você fez não está legal. Posso até num primeiro momento falar: não aceito, acho que eu fiz certo, vou pensar depois e retomo, né? É preferível isso para o meu crescimento do que a pessoa bater nas minhas costas e falar: não, tá tudo bem, tá tudo jóia, e por trás falar: você viu o que a Gema fez? E mais ainda, né, Gema, numa situação dessa,
é uma enganação. Sim. Porque... Sim. É manipulação. É manipulação. Manipulação. Porque se eu estou percebendo que isso aqui, como dizem aí, né, vai dar ruim, isso não vai dar certo, e eu permito sem um acolhimento, olha, vem cá, o que você acha? Porque a gente também não precisa chegar falando assim, olha, faça isso ou aquilo. Não, vem cá, o que você acha? Eu vi isso, vi aquilo, tal. Chama para uma conversa acolhedora. Porque a hora que a pessoa cair no buraco, você ainda vai lá e vai falar assim, bem feito, ou então, eu já imaginava isso, é muito pior. Aí sim é uma traição, aí sim até que ponto você não está até torcendo pelo erro do outro para que você saia ganhando algo com isso. Manipulação. Manipulação. Gente, a gente conversou muito, já passou 41 minutos. A gente precisa fazer um intervalo rapidinho e a gente vai continuar aqui falando sobre mentira, enganação, sinceridade, fake news. Então a gente já volta, continua com a gente, tá bom? Essa programação tem o apoio cultural. Foi? Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Olá, você sabia que em Barretos existe uma casa de acolhimento para crianças que estão em situação de risco? Crianças de 0 a 12 anos são cuidadas pela Casa Kids. Acesse nossas redes sociais e conheça um pouco mais do nosso trabalho. Você já ouviu falar em empatia? Nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Por exemplo, aqui na faixa de pedestre, a obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Mas você pode ajudá-lo. Sinalize com a mão antes de atravessar. Assim, você aumenta a visão do motorista e o alerta, caso ele esteja distraído. Por falar em distraído, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem, custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Pensar em você também é pensar no outro. Sinalize antes de atravessar. Toda faixa de pedestre é um sinal. Sinal de respeito. Detran, Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Já te falaram que todo mundo pode salvar vidas? Olha só, você que vive conectada pode salvar vidas. Você que está na sua melhor fase também. Você que construiu seu caminho, você que empreende, você que investe e que produz. E até mesmo você aí que está assistindo a este filme. Todo mundo pode salvar vidas. Basta fazer uma doação e ajudar no tratamento 100% gratuito de milhares de pacientes com câncer em todo o Brasil. Hospital de Amor, 60 anos. Dá um salve aí. São Paulo Sempre Alerta apresenta Alerta Vermelho. São Paulo Sempre Alerta está de volta com a Operação Chuvas. Por isso, o Alerta Vermelho vai relembrar algumas dicas. Se houver tempestade com raios e vendavais, busque abrigo em edificações e locais seguros. Não pare embaixo de árvores. Não atravesse alagamentos ou enxurradas. Ao sinal de deslizamento, abandone o local imediatamente e procure um lugar seguro. A Defesa Civil trabalha todos os dias para reduzir os impactos das mudanças climáticas. Siga as dicas e mantenha-se informado sobre o lugar onde mora, trabalha ou para onde quer viajar. Compartilhe a informação com amigos, familiares e conhecidos. Conhecer os riscos climáticos e agir com responsabilidade é dever de todos. Vamos nos proteger juntos e sempre alertas. São Paulo Sempre Alerta. É São Paulo Alerta, sempre. Governo do Estado. São Paulo são todos. A trilha sonora que embala nossas vidas agora estará no ar de domingo a domingo, trazendo um estilo musical diferente a cada dia para emocionar, relaxar e agitar os nossos dias. Vale TV, a TV que você conhece, a TV que você confia, a TV que vê você.
Estamos de volta com o De Tarde Pode nesta quarta-feira, 9 de abril. Nós estamos falando hoje sobre as consequências da mentira. Mas se você está chegando aqui agora, esse programa era para ter sido exibido ao vivo na terça-feira passada, 1º de abril, dia da mentira, mas a gente deixou gravado, né, para vocês, porque a mentira, ela é muito presente nas nossas vidas, né? A gente já falou, nossa, como que surgiu esse dia, como que chegou no Brasil. A gente já conversou bastante sobre isso, sobre fake news, mas eu quero pegar um gancho com vocês, né? Bom, nós estamos aqui com uma psicóloga, uma psicanalista, a doutora Simone e a doutora Gema. E para vocês, o que leva uma pessoa, então, a criar, né? A gente já falou aqui, né, situação comigo, com vocês, né? De pessoas que criam um universo, né, paralelo, não é nem uma fake news, né? Eu acho um mundo fake. Que leva, né, psicologicamente falando, assim, tem uma explicação que leva uma pessoa a criar esse universo de mentiras? Quer começar, Simone? Olha, eu acredito, nós acreditamos que seja um medo da verdade. Um medo de lidar com a verdade, de não dar conta de olhar para a realidade que tem ali, então cria um mundo paralelo. E até porque a gente comentou no outro bloco que esses likes, esses comentários positivos vão alimentar essa insegurança, essa falta de coragem para olhar para si mesmo. Então, esse alimento que vem de fora, ele contribui para essa realidade. E uma outra coisa que a gente pode pensar é que eu não dou conta, né, de lidar aqui com o que eu tenho. Então, eu crio um universo paralelo. É claro que, às vezes, nós podemos falar de transtornos, de outras situações que as pessoas acabam saindo mesmo da realidade por um impacto emocional muito grande. A gente já viu, né, às vezes nas nossas vidas profissionais, pessoas que vão para um outro lugar porque diante de um choque, diante de uma morte, por exemplo, um trauma. Eu já passei por uma situação familiar próximo que quando a gente deu a notícia para uma pessoa da família que a filha tinha morrido, ele saiu do mundo, né? Ali, claro, que não foi uma intenção, né? Foi algo que aconteceu. Ele foi para uma outra esfera que por um trauma mesmo, por uma dor. Mas a gente hoje conhece, a gente, né, citando o exemplo anterior também, as pessoas criam uma vida paralela. A gente, analisando a questão social, eu acho que a gente é muito estimulado pela mídia, de uma forma geral, a ser bem-sucedido, a ter uma vida perfeita, a ter a vida perfeita, sempre alegre e feliz, em lugares maravilhosos, com pessoas maravilhosas, em ambientes maravilhosos. Então, isso vai gerando, e se a gente não tem o autoconhecimento, que aí eu vou entrar na nossa seara, o autoconhecimento e saber se isso faz parte, realmente isso é importante para mim, até que ponto isso contribui para o meu crescimento, para a minha vida. E aí eu começar a separar o joio do trigo e falar isso serve, isso não serve. Eu percebo pelo meu movimento que, óbvio, que quanto mais velha eu estou, mais eu consigo identificar essas coisas, pela própria vivência e aprendizado que a gente vai tendo na vida. E quanto mais cedo a gente inicia esse processo de autoconhecimento, mais condições a gente tem de lidar com essa situação e não ficar criando mundos paralelos fictícios e que são altamente desgastantes e que muitas vezes levam à depressão, e a depressão é uma doença do século. Os índices de suicídio aumentam,
Então, assim, são pessoas o quê? Que estão felizes? Não. Elas não se encontraram, não estão achando um motivo para viver, para ser feliz. E a felicidade começa nas pequeninas coisas, né? Exatamente. Não estão felizes com o que têm. Isso. E com o que são. Como são. Hoje, por exemplo, existe uma dificuldade enorme para se gravar um vídeo, fazer uma foto que não tem um filtro. Eu conheço pessoas que não abrem uma live de jeito nenhum, e eu tô falando de professores, né? Mas se não tiver um filtro, não vai, não tem coragem. Então, a gente está aqui falando um recorte do recorte do recorte, mas é um mundo paralelo, é uma outra realidade. Não, eu não apareço se não tiver um filtro aqui, cobrindo isso, aquilo, não sei mais o que. Uma pessoa até quando tira foto, eu passo Photoshop. Não é? Isso já é um universo paralelo, já é um outro mundo que se foi criado. Isso, gente, não precisa ir longe. Eu estava fazendo umas fotos e eu falei, pelo amor de Deus, me deixa como eu sou. Porque depois as pessoas olham e falam assim, nossa... Nem parece você. Nossa, muito Photoshop. É constrangedor. Ao invés de melhorar a coisa, acaba ficando pior. Porque um dia você vai sair aí na rua do jeito que você é. Então, essa é o que a Gema citou. É a dificuldade em lidar consigo mesmo. Você vai criando um mundo e você vai chegar fatalmente em uma depressão e tudo mais. Por quê? Porque a origem é que está lá atrás. Por que você está precisando tanto de filtro? Por que você não está com essa dificuldade enorme de lidar com a realidade? E aí se cria um mundo que não vai dar para sustentar para sempre. E a hora que desmonta, a gente pode estar falando de um perigo de suicídio. Sim. E para vocês, a mentira tem perna curta? Para mim sempre teve. Eu sou meio como você. Eu não consigo mentir. Aparece na minha cara, né? Eu acho que eu creio que o que a gente tem que dizer, a gente tem que dizer. Só que existem formas e maneiras de se falar. Às vezes, para quem eu vou dizer, a pessoa não está pronta para ouvir. Então eu tenho que fazer todo um preparatório. Fazer uma palestra. Para chegar lá. E às vezes, assim, vai ser uma tentativa, 2 tentativas, 3, 4, até você ir abrindo, criando esse campo para poder falar. Dependendo do assunto, às vezes assuntos mais sérios, né? Então, eu sou a favor de sempre a verdade. Porém, desde que ela não machuque o outro. Que não seja, né, algo para ferir, né? E aí, Milton, continuando, né, a fala da Gema, é bíblico, né? A verdade vos libertará. Isso. Eu não sou uma leitora assídua, mas tá lá. Mas é uma frase famosa, né? Não é? E por que a verdade vos libertará? Porque é muito cansativo para qualquer um sustentar uma mentira por tanto tempo. Então, chega um momento, a mentira fica de perna curta, porque é insuportável aquilo. E aí se opta pela perna curta, ou seja, para contar a verdade no sentido de ficar livre daquela situação. Ninguém aguenta por muito tempo, não aguenta. Por mais tempo que se aguente, mais fácil chegar a uma depressão, a uma crise de pânico, a um pensamento suicida. E eu acho também que as pessoas, conforme elas vão criando esses mundos paralelos, elas não têm muito controle com quem elas estão conversando. Então, eu digo algo para a Simone aqui, daqui a pouco eu falo outro para você, eu falo outro para outra pessoa, depois eu não sei para quem que eu falei. Exato. Então, assim, ela tem perna curta, né? Uma hora vem, a conta vem. E também, se a gente for para a internet nesse sentido, a gente não sabe
se aquele comentário, se aquela coisa lá é real ou não, ou de quem é. Então, posso responder aqui para alguém de uma forma, porque eu acho que é fulano, ou então não sei quem é. E depois? Eu tive uma cena, uma vez, fazendo um paralelo disso, da forma como a gente interpreta as coisas, né? Eu estava na varanda da casa que eu morava e houve um acidente na esquina de casa. E eu fiquei na porta ali olhando. Então, eu vi quem tinha batido o carro, vi que não aconteceu nada com as pessoas, mas amassou o carro e tal. E as pessoas foram descendo, conversando ali, e os transeuntes passando, né? As pessoas passando. Então, vinham subindo umas senhoras e falaram, olha lá, o rapaz tinha chego para auxiliar a senhora que tinha batido. Aí essas que estavam passando assim, olha lá, é um rapaz, ó. Com certeza estava correndo, bateu o carro, agora está aí, ó. Aí a mãe está aí, junto com ele. Então, você percebe que a interpretação que a pessoa fez do fato, ela viu a mesma cena que eu. Ela só não pegou o dado da mulher descendo no carro, mas o filho veio para socorrer a mulher. E ela já interpretou, ela mudou a interpretação. Então, cada um de nós tem uma forma de interpretar a realidade e o mundo. E quanto mais próxima a realidade, isso significa que a gente tem menos defesas e vê a coisa com mais... não vou usar de novo a realidade, mas com mais firmeza do que realmente é. Quando a gente começa a elucubrar, e se a gente já saiu do foco, a gente perdeu a cena. Eu falo sempre assim, pega a cena, não pega o filme. Ou então, pegue o filme, não pegue a cena, para você interpretar. Porque o filme tem um contexto, a cena você viu um trecho e não dá para identificar. São o que a gente fala, né? Pega um recorte de toda uma cena, pega uma frase solta de um discurso, isso toma uma outra proporção. E isso cabe interpretação. E as fake news são fantásticas nisso. Corta, põe só aquele pedaço, aí a legenda contextualiza uma outra coisa que não era verdade, e as pessoas vão pegando como verdade. E aí esse mundo paralelo está criado. E aí, até quando você estava falando, me veio uma reflexão na mente. As drogas, né? O pessoal que utiliza, né? É para sair já do mundo real também, para viver uma mentira ilusória de que aí, enquanto eu nunca usei também, graças a Deus, mas aí de tudo que a gente vê, né? Que você sai dessa realidade, a sensação no corpo é muito boa, por isso que a pessoa quer usar mais. Então também as drogas a gente pode dizer que é um instrumento de viver uma mentira. Sim. Eu não sei, né? Eu não diria infelizmente, mas eu diria, né? É um caso real, assim, é real. A gente hoje trabalha, hoje a gente lida nas nossas profissões com casos assim. E as pessoas contam para vocês? Sim, porque muitas pessoas nos buscam para sair das drogas, sair dos vícios. E aí a gente pode até não pensar somente na droga, mas as compulsões, né? Que tem o mesmo contexto, a mesma raiz, né? Tipo compulsões por compras. Pessoas que compram e nem abrem a caixa, não sabe nem o que está lá dentro. Chega pelo correio, chega pela internet. Comida. Bebida. Né? Bebida, fumo, cigarro, né? Então a gente nem precisa chegar em situações, esferas, né? Sexo, pornografia, né? Tanto a pornografia que você está ali consumindo de assistir, como o sexo na compulsão, enfim. Todos diria que assim, a grande maioria busca isso por dois motivos. Uma por uma satisfação, por um prazer, por um preenchimento de um vazio,
E por um outro lado, quando a gente fala mais de droga, de bebida, né, que altera a consciência, modifica o comportamento, é buscando ser quem eu não sou. É buscando nessa situação o refúgio, a força para eu fazer aquilo que de cara limpa eu não dou conta. Ou pessoas que até se auto-enganam achando que depois que eu bebo eu fico mais alegrinho, eu fico mais simpático. Às vezes você fica muito chato, não é? Mas existe um auto-engano aí. E sempre por trás disso tudo existe uma dor. Existe uma dor. E essa dor é a causa. Sempre existe uma dor. E a dor não está fora. Ela está em nós. Por isso o autoconhecimento que eu citei aquela hora. E hoje nós estamos vivendo um período que as pessoas evitam sentir. Você fala assim, tá, o que você está sentindo em relação a isso que eu falei? Não sei. Não tá quer tudo nem bem, pensar, não quer. Ou então interpreta isso como mimizento. Você é mimizento, tudo tem que... não é. Mas existe, e é necessário esse exercício nosso, diário, de autoconhecimento. Saber, eu não estou legal hoje, vamos parar um pouquinho. O que não está legal? O que está rolando aqui que não... O que eu estou sentindo que não está encaixando? Eu acho que eu cheguei nesse nível, porque tem dias assim, fim de semana, eu tenho um monte de coisa, e aí eu falo, não, pera, eu não vou conseguir. Aí eu acho que vai me dar uma crise de pânico, porque aí eu não sei o que fazer. E muito provavelmente é isso que dá mesmo. Aí eu falo, não, para, aí ou eu vou dormir, falo, não, eu preciso dormir. Ou eu vou tentar assistir alguma coisa. Aí às vezes, que a gente já conversou também, de pegar o celular das ideias e não quero pensar, não quero pensar, não quero criar nada, eu preciso viajar, eu preciso ir para o mundo paralelo, o mundo da ficção que eu falo, ou eu vou escrever, que eu escrevo, ou eu vou assistir mesmo, não vou fazer nada, ou eu vou dormir, vou sonhar. Às vezes eu ainda falo, ai Deus, eu quero, me permite, ou assim, a questão espiritual, me permite que a minha alma vai para uns mundos bonitos aí, eu preciso sair dessa realidade aqui, e a gente precisa fazer isso, não precisa? Exato, mas isso você está buscando um autoconhecimento. O que eu faço quando eu busco, por exemplo, um alucinógeno? Eu rompo com a realidade e vou para o mundo paralelo. Lá na felicidade, no sonho, tal, e lá está tudo bem. E lá está tudo bem. E a questão do sentir, ela é muito séria. É assim, caberia uma pauta, né? Um tema. Porque existe hoje a evitação, existe hoje a fuga do sentir, de entrar em contato consigo mesmo, de decifrar o que está acontecendo. E aí eu busco o remédio. Busco no remédio, que é outra situação essa também. De mentira, né? Eu preciso de calmante, eu preciso de calmante para dormir, de não sei o que para acordar, de não sei o que para trabalhar. Então, por quê? Porque está evitando esse sentir. E também entrar em contato com ele, né? O sentir. Então, é o que a gente está falando aqui. Busca fora uma resposta, uma solução, quando ela está dentro. Busca fora, no álcool, na droga, na comida, na compulsão disso ou daquilo, uma dor que está dentro, uma falta, o alívio da dor, um preenchimento, um vazio, né? Busca um preenchimento de um vazio que está aqui. E aí nós estamos falando o que você perguntou, desse mundo paralelo. E aí quando as pessoas procuram vocês, é justamente o que vocês trabalham. É fazer com que a pessoa chegue no início, na causa. O que está causando essa compulsão? É isso. E às vezes isso demora. Ou tem alguém que é rápido, assim, não, é um processo longo. Depende muito do estágio. Eu acho que tem alguns que são rápidos, que eles vêm e estão mais conscientes, mas que precisarão de acompanhamento ad eterno, porque tem as recaídas.
E tem aqueles que não têm noção. Então, uma das condições que eu fazia para atender é: venha limpo para a sessão. Tem que ser verdadeiro e sincero. Não dá para vir mesmo, alterado, né? Para a gente conversar. Que jeito você tá com... Não tem. Né? Não tem. E nessa questão de tempo, Milton, eu tenho para mim isso, não só na clínica, mas, né, na minha vida. E quanto tempo você, ou a pessoa, né, demorou para chegar até aqui? Então, faz 10 anos que eu uso álcool e quero melhorar e quero resolver. Em 10 minutos eu vou conseguir? Em 10 dias nós vamos conseguir? E eu sempre falo assim, o caminho de volta é o mesmo da vinda. Não precisamos demorar 10 anos, mas não espere que em 10 minutos a gente vai resolver uma situação. E dependendo da faixa etária, também, ou mesmo da situação, por exemplo, da relação do casal, existe e exige uma atuação na dinâmica familiar. Não é só com o indivíduo. É todo um contexto que precisa ser trabalhado. Porque nós estamos falando de uma dor. E essa dor, ela não nasceu agora. Isso pode vir de uma história de vida. E que a origem dessa dor, dessa situação, desse trauma, às vezes a pessoa não tem isso cronometrado, né? Cronologicamente. Às vezes nem tem consciência disso, nenhuma, né? Por exemplo, foi depois que meu avô morreu. Não, a pessoa não tem noção. Então, essa varredura, essa interpretação, isso leva um tempo para a gente também. É como uma investigação. Mesmo, né? Entender onde nós estamos, para depois a gente até ajudar a pessoa a entender onde ela está. Sim. Né? Gente, o programa correndo, já está indo para os finalmente. A gente vai fazer então um outro e o último intervalo rapidinho e a gente volta então para continuar falando sobre mentira, né? As consequências da mentira, das fake news no nosso dia a dia. A gente já volta. Essa programação tem um apoio cultural. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Olá, você sabia que em Barretos existe uma casa de acolhimento para crianças que estão em situação de risco? Crianças de 0 a 12 anos são cuidadas pela Casa Kids. Acesse nossas redes sociais e conheça um pouco mais do nosso trabalho. Você já ouviu falar em empatia? Nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Por exemplo, aqui na faixa de pedestre, a obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Mas você pode ajudá-lo. Sinalize com a mão antes de atravessar. Assim, você aumenta a visão do motorista e o alerta, caso ele esteja distraído. Por falar em distraído, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem, custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Pensar em você também é pensar no outro. Sinalize antes de atravessar. Toda faixa de pedestre é um sinal. Sinal de respeito. Detran, Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Já te falaram que todo mundo pode salvar vidas? Olha só, você que vive conectada pode salvar vidas. Você que está na sua melhor fase também. Você que construiu seu caminho, você que empreende, você que investe e que produz. E até mesmo você aí que está assistindo a este filme. Todo mundo pode salvar vidas. Basta fazer uma doação e ajudar no tratamento 100% gratuito de milhares de pacientes com câncer em todo o Brasil. Hospital de Amor, 60 anos. Dá um salve aí.
São Paulo Sempre Alerta apresenta Alerta Vermelho. São Paulo Sempre Alerta está de volta com a Operação Chuvas. Por isso, o Alerta Vermelho vai relembrar algumas dicas. Se houver tempestade com raios e vendavais, busque abrigo em edificações e locais seguros. Não pare embaixo de árvores. Não atravesse alagamentos ou enxurradas. Ao sinal de deslizamento, abandone o local imediatamente e procure um lugar seguro. A Defesa Civil trabalha todos os dias para reduzir os impactos das mudanças climáticas. Siga as dicas e mantenha-se informado sobre o lugar onde mora, trabalha ou para onde quer viajar. Compartilhe a informação com amigos, familiares e conhecidos. Conhecer os riscos climáticos e agir com responsabilidade é dever de todos. Vamos nos proteger juntos e sempre alertas. São Paulo Sempre Alerta. É São Paulo Alerta, sempre. Governo do Estado. São Paulo são todos. A trilha sonora que embala nossas vidas agora estará no ar de domingo a domingo, trazendo um estilo musical diferente a cada dia para emocionar, relaxar e agitar os nossos dias. Vale TV, a TV que você conhece, a TV que você confia, a TV que vê você. Voltamos com o último bloco do De Tarde Pod nesta quarta-feira, em que nós estamos conversando sobre os impactos sociais que a mentira causa, né? Você já contou mentira? Você é mentiroso? Você já sofreu com a mentira? Com certeza sim. Nem for chamado de mentirinha branca, você já contou, né? E assim, nesse universo da mentira, a gente tem uma série da Netflix aí fazendo muito sucesso, muito comentado nas redes sociais. Alguns programas também têm comentado, levado, né, como pauta, e a gente vai também trazer como pauta aqui agora na nossa conversa, que é a série Adolescência, que é uma série britânica, né? E que é a história de um menino e que fica aquela pergunta, ele é o assassino ou não de uma garota, né, da história. E até antes da gente voltar no intervalo, a gente já estava comentando aqui, né? Hoje nós estamos recebendo a doutora Simone, ela que é psicanalista, e a doutora Gema, ela que é psicóloga. A gente já conversou bastante aqui sobre mentira, fake news, e aí a gente agora vai falar sobre essa série, né? Que é impactante, e a gente, se você não assistiu, desculpa, às vezes a gente vai dar alguns spoilers aqui, mas você pode e deve assistir se você tiver como, porque como reflexão mesmo sobre a vida, né? Os jovens, principalmente hoje, vivem, não é nem eu acho que não é nem no mundo paralelo, porque o mundo virtual, ele é tão presente, tão real hoje, né, que eles vivem então em dois mundos. O mundo virtual, que eles criam as comunidades ou as chamadas tribos, e aquela vida aí, mãe, pai, que o seu filho jovem vive com você ali, mas que não sai daqui. Então, onde é que ele está vivendo realmente? Aqui ou junto de você? E vocês, como, né, profissionais, né, que enfrentam muitos problemas, as pessoas trazem muitos problemas, como que vocês avaliam então essa série, essa questão do jovem, da mentira? Bom, essa série ela está no auge, todo mundo comentando, e a gente vê inclusive diversas pessoas e diversos segmentos, né? Não só a gente da área emocional e mental, mas todo mundo comentando, né? E o que a série mostra, né? Ela traz uma cena que é de onde a gente pode pensar assim, que se originam todas as demais. E é a questão, né? Houve ou não houve um crime? Matou ou não matou? É culpado ou não? Ok, ela tá aí. Mas aonde esse protagonista realmente está vivendo? Ali no celular ou lá na casa dele? Porque é nítido, fica muito claro o tanto que esse menino ele estava numa situação de solidão, né? De ficar ali muito quieto no canto dele enquanto ele estava em casa. E os pais reconhecem isso. E os pais reconhecem, e tem um comportamento de cuidado, de zelo, no sentido assim, não vou invadir a privacidade,
né, vou respeitar esse momento dele, né? Ele melhor assim, tá aqui do que tá na rua. Né? Mas na rua era uma outra vida. E aí, né, o que nós estamos trazendo hoje é a mentira. Onde é a verdade dele? O que ele vivia lá no celular, lá nesse mundo da internet, ou o que ele estava vivendo ali em casa. Então, é isso que a gente precisa entender. E ele tinha uma vida ali no celular, que era o que a gente já falou no bloco anterior, né? Que ali ele conseguia os likes que ele queria, ali ele conseguia alguns comentários positivos que toda ele... aprovação toda social a aprovação da tribo dele. Né? E mais ainda, né? Lá na frente, a gente chega lá numa cena muito impactante que ele tem, em que ele conta umas mentiras em relação à vida sexual dele. Não, eu já fiz isso, eu já vivi aquilo, e aí ele já vai olhando assim e fala assim, não foi bem assim. Não é assim, isso não é verdade. Então, muito provavelmente, ele precisou dessas mentiras para se validar perante os amigos, né? Perante aquela situação ali. Mas eu acho que vale muito a pena a gente assistir, porque tem uns desdobramentos muito interessantes, né? Inclusive, assim, a série inicia com essa questão da morte da menina e a polícia em cima fazendo todo o dever dela em relação a isso. E no meio do caminho tem um novo dado que é inserido na história. E como que ele foi inserido? O policial envolvido na apreensão do menino era pai do amigo do filho dele. Então, assim, eles tinham amizade, os dois rapazes. E ele percebeu ali, inclusive tem diálogos dele com a colega de trabalho, dizendo que a mulher dava conta de tudo em casa, que ele não precisava se preocupar com nada. E aí, então, é uma questão forte essa, porque sobrecarrega a mulher, sim. O papel da mulher é da educação dos filhos, sim. O homem também, em menor proporção, porque para ele sai para o trabalho. No caso, a mulher ficaria em casa com os filhos. Isso quando a mulher não trabalha fora, e que não é a realidade da grande maioria. Mas ainda assim, muitos homens deixam, a mulher trabalha fora e é a mulher que tem que cuidar dos filhos. E ele tem a sacada, então, na hora que ele vê a situação e vê que o filho distante, como outro também estava da família, ele, vamos comer um sanduíche? Vamos, e o menino olha para ele com um cara assim, que é isso? Né? Que fake news é essa? Porque parecia uma fake news, mentira. O meu pai me chamando para sair para comer, que isso nunca tinha acontecido, né? E ele desconfiado, ele vai, e aí a gente pode pegar o gancho das falas anteriores, e falar assim, existiu ali uma desconfiança. O menino, a mentira. E o que o pai fez? O pai muito delicadamente, ele reconstituiu a confiança do filho. Tanto que o filho traz informações que eles não sabiam, preciosas, a respeito da situação. E que muda o enfoque da coisa. Muda a linha de investigação. Exatamente. Que puxa um pouco, que a gente já falou do bullying também. Sim, né? aí entra o bullying. E também dos códigos, né? Isso. Porque, eu não sei se vocês lembram, que ele mostrou um post só assim, coração, carinho, não sei o que, e cada um tem um significado. Eu fazia ideia também. Que a gente olhando, a gente só olha assim, um coraçãozinho dessa cor, que bonitinho, que legalzinho, bonitinho. Esse 100 aqui, que legal, deve estar dando uma nota 100 para a pessoa. E não é nada disso, né? E em relação ao policial, o pai desse adolescente, ele sim promove talvez o
que a gente comentou aqui do auto-engano. Do auto-engano, por quê? Quando ele deixa o celular lá e não responde o filho, ele está se enganando que a família está tudo certo, porque a mulher dá conta de tudo. Então ele cria aquela ideia, a fantasia de que está tudo bem, só que não tem nada bem ali também. Não tem. Por baixo ali tá bem erosivo, né? Tá confuso. Sim. Então o auto-engano de pensar que tá tudo bem e não está, para não confrontar. E aí a gente vê todo o desenrolar dessa história, já partindo para o final da série, né? Eu não sei, depois a gente aborda mais coisas, mas eu acho importante ressaltar isso. A questão dos pais que, quando se deram conta do rombo emocional que existia, todo o movimento de resgate que eles fizeram, embora o menino não estivesse no convívio deles, e da minha culpa, né? O que eu deixei de fazer, como que foi. E aí, quando a Simone falou da transgeracional, ele traz ali no diálogo dele como que era o pai dele com ele. Então, de certa forma foi reproduzindo isso. Padrões de comportamento vão se reproduzindo. Né? E que muito provavelmente, se o filho casar, vai continuar. Se não houver um trabalho feito, aí entra mesmo a nossa questão psicológica aí, de autoconhecimento e entender o que não faz parte da minha vida. Isso era deles, não diz respeito a mim. E eu não preciso mais carregar isso. Ai, deixa eu só... Como a gente está quase acabando, vocês fizeram me lembrar de uma situação que eu preciso aproveitar vocês duas aqui, porque eu me senti um pouco culpado. Um amigo, ele compartilhou que não estava bem no casamento, né? Enfim, não vou entrar nos detalhes. E aí eu falei, cara, ele tem um filho com essa mulher, né? Falei, mas será que não é melhor vocês não viverem mais juntos, vocês se separarem, porque você tem a oportunidade de conhecer uma outra pessoa, ela também, ou de não conhecer também, né? Você não precisa, vai viver o que você quiser viver. É aí porque no meio você tem o seu filho, porque aí às vezes vocês deixam ele num ambiente que ele vai crescendo, vendo que é briga. Aí ele não vai querer ter relacionamento, porque se ele vai ter a sua casa para ir à casa dela, aí de repente ele vai ver dois mundos mesmo, mas aí depende se você tá com uma outra pessoa ou ela tá com outra pessoa, e aí vai ver uma outra, né, realidade. Passaram-se 3 dias. Ele falou assim, eu saí de casa, tô na casa da minha mãe. Falei, o que eu fiz? Mas vocês acham que aquela coisa de ser sempre sincero? Eu falei, não, né? Mas eu sou. E aí eu pensando no bem da família, não pensando só nele. Porque eu não tenho filhos, eu acredito que não vai ter nem relacionamento, mas eu fiquei pensando na harmonia daquilo. Eu posso ter de fato mesmo, assim, sendo aquela pessoa que dá aquele empurrãozinho assim dele. Às vezes a gente precisa de alguém que empurre, né? Que fale. Ai, meu Deus. E você, quando você conversou com ele posteriormente, você sentiu que ele está bem? Não muito, mas aí ele já falou assim, ele faz, às vezes faz plantões à noite, e eu, quando eu conversei depois, ele falou assim, não, eu tô aqui no plantão, mas eu já falei que eu não vou vir mais, vai ter um aviso, sei lá. Eu falei, mas por quê? Eu falei, pronto, agora o cara vai viver dentro de casa com depressão. Eu falei, não, aqui que eu fiz, né? Eu já fiquei pensando nisso. Aí ele falou assim, não, eu fazia esses trabalhos porque era para eu não estar em casa. Fugir de aí quando ele falou isso, eu meio que respirei ali e falei, bom, então ele já está pensando. Aí eu falei, então aproveita, volta pra academia, não sei. Aí ele... E às vezes, a gente traz essa culpa pra gente porque houve um desdobramento, né? Talvez. É muito rápido. Depois da sua fala, né? E a gente fica preocupado se
é o que a Jana disse, né? Se ele está bem, né? Como é que ficou esse contexto familiar com a saída dele. Isso é super tranquilo isso acontecer. Não é tranquilo, mas acontece, né? Mas às vezes as pessoas precisam desse reforço. Ela já tem a decisão tomada dentro dela. Ela já tem a clareza, né? Ela já tem a dimensão. Mas é como se ela precisasse de uma validação. Ele usou muita frase assim: eu cansei de ser maltratado. E ele só precisava de um apoio para aquilo que ele já tinha decidido. Então eu acho que a gente podia dizer para o Milton que aqui não foi uma questão de culpa, mas de contribuição. Ah, que bom. Porque, nossa, na hora que ele me contou, eu falei, o que eu fiz? Foi a gotinha do copo d'água. Aí eu contando para um outro amigo, eu falei, eu acho que foi aquela gotinha que fez o copo transbordar. Mas às vezes a gente também precisa transbordar para realinhar, reorganizar, né? Ressignificar. E pode ser que de repente, mais para frente, as coisas mudem e que de repente eles tentem novamente. Claro. Quem sabe? A gente não sabe. Lógico. É um outro momento. Né? Então, mas necessário nesse momento, de repente, dessa separação. Exato. Mas bateu na hora, eu falei, meu Deus. Mas ele vivia uma mentira também, né? Que hoje a gente tá falando de mentiras, né? Porque eles fizeram um casamento de aparências, entendeu? Então a relação já estava fragilizada há muito tempo. Pelo que eu percebi que sim, há bastante tempo. E desgastada, muito provavelmente. E aí precisa de uma reconstituição. De que forma? Juntos ou separados, mas é um contrato que não vale mais. E agora, é possível fazer um novo contrato? É, desde que haja esse compromisso, esse comprometimento com a nova escritura. No consultório de vocês já receberam situações assim que vocês também foram essa gotinha? Aí quando voltou falou, eu fui meio que um psicólogo, um psicanalista dele. Foi realmente? Olha, eu posso dizer que domingo de manhã eu estava passando por uma situação dessa e atendendo o meu paciente numa situação quase que emergencial porque tinha rompido. Nossa. Um namoro, um relacionamento e estava assim, né? Apesar de ter feito o que acreditou que era o melhor e era mesmo, não estava bem. Porque às vezes, Milton, fazer o que tem que ser feito não significa que você vai ficar feliz. Exatamente, as pessoas têm essa ilusão. É por isso que mentem para si mesmo, o auto-engano. Porque não tem não sei se coragem, né? Mas assim, a força para enfrentar o desdobramento da sua decisão. Por isso que esse moço, essa pessoa, nesse momento do seu amigo, ele também não está feliz. Porque apesar de olhar e perceber uma relação desgastada, agora tem um filho, tem uma ex-mulher, uma convivência de anos, um monte de coisa emocional envolvida, sem falar as práticas, as físicas, arrumar outra casa, não sei o que, não sei o que. Seria a visão macro que a gente está comentando lá no primeiro bloco. É mapear tudo que se tem à frente para ver possibilidades. O que é possível aqui nesse momento? O que é menos desgastante, o que é mais desgastante, como que eu vou lidar com isso, eleger prioridades e começar a agir. Eleger prioridades, porque a gente também não dá conta de tudo ao mesmo tempo. Então, peraí, preciso sair de casa, preciso promover o rompimento. Ok, dê o primeiro passo, se acalme, assente. Qual que é o segundo? Conversar, por exemplo. Vamos ver guarda dos filhos, né? Como é que vai ser? E assim por diante, vamos por partes também, para não ficar sufocado nas próprias emoções. Isso eu até falei pra ele, falei, calma, agora vai doer, você vai chorar. E chora, é importante você chorar. É o luto, porque também existe um contexto de luto aí. Vamos viver. Falei, querendo ou não, estava ruim, mas você tinha
aquele costume daquele dia a dia chato. Que agora você não vai ter mais, você vai ter que reacostumar ou acostumar com uma nova situação. Então, vai passar, uma hora vai passar. Vai passar. Gente, 1h30 de programa. Que tô aqui com o celular no cronograma. Cronômetro, já que é gravado a gente tem que seguir o tempo, que também é ao vivo na TV. E eu quero então agradecer imensamente vocês. Eu tenho um monte de perguntas aqui e até acredito que vocês teriam muito mais coisas para compartilhar com a gente, mas eu gostei muito. É sempre bom, né, assim, conversar com pessoas aqui. Mas aí quando a conversa flui, aí que é maravilhoso, né? Só bom, é maravilhoso. Quando falta tempo é que é muito bom, né? Então, lógico que vocês já estão associadas, né, a voltarem com outros assuntos pra gente compartilhar. Não coisa só... A gente tá jogando conversa fora, né? Mas eu tenho certeza absoluta, e eu tenho encontrado pessoas na rua, né, que falam, que assistem o programa. Então eu acredito que tudo que a gente fala aqui, de certa forma, às vezes até numa forma, um entretenimento, às vezes um cantor que traz, que é uma história de vida, que vai influenciar, né? O objetivo do nosso programa, gente, é justamente esse: trazer assuntos relevantes, né, para você. Até mesmo uma música, né, um entretenimento. Então eu já falei até numa entrevista pro Adilson do Caltripira, que eu não vou trazer pessoas, ou não vou tratar de assuntos, primeiro, se eu não gostar, se não me interessar. Se não for relevante para mim, eu acredito que não vai ser relevante para as pessoas. Sim. E hoje eu acho que foi um tema super relevante. Então quero deixar o espaço, né, das considerações finais para vocês. Muito obrigada, Milton. É sempre um prazer, uma alegria muito grande estar aqui e, de certa forma, ser contribuição na vida das pessoas que nos acompanham, nos ouvem, nos veem e, de alguma forma, considera o que a gente fala. Então, minha mensagem hoje, final, diante do nosso tema, eu convidaria quem estiver nos ouvindo, nos vendo, que em face às mentiras que nós trouxemos aqui, que você olhe para a verdade da sua vida. E se você olhar para a sua verdade, para a verdade da sua vida, com certeza você não vai tomar conta da vida, da verdade, da mentira do seu vizinho. Com certeza. Cuide da sua verdade, viver a sua verdade ou a sua mentira, né? Às vezes eu acho que o pior é a gente mentir pra gente, né? Cuide da sua vida, hein? Toma café só com Deus. E as suas considerações também, gente? Eu acredito assim que a gente deva sempre privilegiar a verdade e deixo aqui um alerta para os pais, para que eles fiquem atentos à vida oculta de seus filhos. É um dado preocupante e de muita relevância atualmente. Então, que eles cuidem. E como cuidar? Eu preciso acompanhar, eu preciso saber o que está acontecendo. E saber ir olhar, se necessário for, eu tenho que olhar, eu tenho que saber do que se trata. Não achar que está tudo bem, não. Está tudo bem, não. Eu tenho que acompanhar esse adolescente. Isso vai gerar bons frutos no futuro. Com certeza. Gente, então esse foi o nosso papo sobre mentiras, o impacto, né, da mentira nas nossas vidas, o impacto social. Espero que você tenha gostado. Se você pegou o finalzinho, é só ir lá no Facebook ou no YouTube da Vale TV ou também do nosso canal de Tarde Pode, para você ver desde o início. Amanhã eu espero te encontrar aqui ao vivo com a Sueli Fernandes, trazendo mais histórias do passado ou de personalidades aqui da cidade de Barretos. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.